Fala galera, tudo bem? Essa é a parte 4 de um estudo com 5 vídeos com o qual nós estamos percebendo qual é a relação entre o reino de Deus e os direitos humanos na sociedade. Nós já vimos que a cosmovisão ela determina diretamente na forma como nós interpretamos e defendemos os direitos humanos, ou seja, cada cosmovisão enxerga os direitos humanos de uma perspectiva diferente, e isso acontece porque cada cosmovisão enxerga o conceito de ser humano de forma diferente. Nós vimos também como as revoluções industriais e tecnológicas elas potencializaram a disseminação e propagação das várias correntes diferentes de visão de mundo no meio da sociedade nos quatro cantos desse planeta. No final da primeira metade do primeiro século, os vencedores das duas guerras mundiais que nós tivemos, eles fundaram a Organização das Nações Unidas com a incumbência de estabelecer uma única cosmovisão sobre a Terra, ou seja, uma hegemonia idealista para evitar que outras guerras com o mesmo peso acontecessem na sociedade. Ou seja, qual que era a proposta deles? Eliminar da mente das pessoas todo tipo de visão de mundo que fosse antagonista à visão deles de mundo hegemônica e unida em torno de um só propósito. E para a gente prosseguir hoje aqui nesse vídeo, eu queria ler uma passagem bíblica que está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: Meu filho, se os maus tentarem te seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. Eu já falei nos vídeos anteriores, mas eu vou repetir para que fique bem gravado, bem claro, assim, memorizado na sua mente. O limite de todo poder e de toda constituição são os direitos naturais de todo ser humano. Então, toda constituição, toda forma de governo, toda forma de poder, ela está limitada pelos direitos naturais de todo ser humano. Então, eles não são resultado dessas constituições e nem dessas formas de governo. Eles são os limites dela. Então, porque quando a gente compreende isso, a gente começa a enxergar o porquê que nós, cristãos, defendemos de forma tão veemente os direitos naturais de todo ser humano. Porque cada ser humano, dentro da nossa visão, cada ser humano é responsável por si mesmo, pelo meio ambiente que o cerca e também pelos seus relacionamentos. Então, o ser humano ele recebe a responsabilidade de governar e de dominar tanto o meio ambiente que o cerca, quanto suas emoções, seus sentimentos e também os seus relacionamentos. Você é responsável pelos seus relacionamentos, pela forma como você se relaciona com o mundo que te cerca e com as pessoas que te cercam. Todo ser humano é responsável pela sua liberdade. Lá no livro de Salmos, capítulo 1, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte, que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, você é quem deve decidir quem serão seus mestres, quem influenciará a sua forma de pensar e de onde você extrairá as informações necessárias para moldar a sua forma de ver e compreender o mundo e o universo que te cerca. Da mesma forma, você deve escolher e decidir onde irá se assentar e quais caminhos irá percorrer.
tudo isso, todos esses princípios inseridos nessas passagens bíblicas, eles estão ligados diretamente às suas liberdades individuais, de consciência, de crença, de expressão, assim como o seu direito de ir e vir para onde e de onde e para onde você quiser. Né? Então, quando a gente lê passagem como essa de Provérbios 1, nós vemos claramente o direcionamento para que você decida não cair na sedução dos maus, ou seja, os maus eles irão te seduzir, eles irão te fazer propagandas valiosas que talvez te convençam a seguir o mesmo caminho que eles, mas é você quem deve não ceder, é você que deve escolher não se assentar nessas rodas, não seguir por esses caminhos, e pelo contrário, você deve conhecer a palavra de Deus, que é o que vai moldar a sua visão de mundo, que é o que vai moldar o seu comportamento, que é o que vai te levar a um estilo de vida igual ao de Jesus Cristo. Então não entre em aliança com pessoas que usam de violência para enjaular outros seres humanos, tanto mentalmente quanto fisicamente. Sabe, não faça alianças com pessoas que subjugam outros povos pelo uso da força, que destroem inocentes com interesses econômicos. É exatamente sobre isso que a passagem de Provérbios capítulo 1, ela diz. Olha só, vamos ler de novo aqui, o que a gente acabou de ler aqui, ó, Provérbios capítulo 1, versículos 10 até o 19. Meu filho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Porque se eles disserem, venha conosco, vamos ficar de tocaia para matar alguém. Olha só, quem viu os vídeos anteriores sabe do que eu estou falando. Olha só, vamos ficar de tocaia para matar alguém. Vamos nos divertir armando emboscada contra quem de nada sabe, contra quem de nada suspeita. Né? Eles ainda falam lá na frente, nós vamos achar todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o que conseguirmos, ou seja, uma proposta democrática, econômica, que usa de violência para alcançar os seus objetivos particulares. Entenda isso. Entenda isso, olha para a palavra de Deus e veja o que ela está nos alertando aqui. Ela afirma que os pés dessas pessoas correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Essa proposta democrática, para você entender como que ela derrama sangue, é só você observar, por exemplo, que todas as vezes que governos que usam a democracia, né, que usam o termo democracia como um fundamento para alcançar os seus objetivos, eles sempre têm um banho de sangue por trás das suas propostas. Posso dar um exemplo para vocês? Barack Obama, que foi um dos presidentes, sabe, super importantes na história do Partido Democrata nos Estados Unidos, ele durante 2 mandatos, em 8 anos, ele esteve em conflito todos os dias dos seus 2 mandatos, o cara estava envolvido em conflito, ele estava em guerra com alguém, ele estava em conflito no Oriente Médio, né? O Biden acabou de assumir a presidência lá nos Estados Unidos, outro democrata, em questão em menos de 2 meses, o cara já estava em conflito, já estava bombardeando a Síria. Então, por mais que a proposta, que o idealismo seja algo bonito, o que sempre move é a violência, o que sempre move é a divisão, porque esse é um princípio não só filosófico, político, usado por alguns espectros ideológicos dentro da política, mas ele também é um princípio demoníaco, que é dividir para conquistar. Porque Jesus ele sempre nos alertou, ele nos alertou na sua mensagem, nos seus ensinamentos, que uma casa dividida contra si mesmo não prospera, que um reino dividido contra si mesmo ele não chega a lugar nenhum, ele vai ser derrotado. Entende? Então, é benéfico para essas visões de mundo, para esses espectros ideológicos e filosóficos, que as sociedades estejam divididas entre si. Homens contra mulheres, héteros contra homossexuais, ricos contra pobres, brancos contra negros. Por quê? Porque essa divisão na sociedade, ela facilita a implantação de uma cosmovisão cujo ideal seja essa unificação. Se você não houver um motivo para a implantação da visão de mundo deles, não há valor na proposta deles. Entenda bem isso. Então, a Bíblia ela já nos faz esses alertas, que são alertas muito sérios. Né? Então, nessa passagem de Provérbios ainda há uma comparação, mostrando que esse tipo de convite, situação que essas visões de mundo fazem, elas são como armadilhas preparadas para pássaros, mas diante dos olhos desses mesmos pássaros. Né? Ele ainda faz essa comparação, ou seja,
uma armadilha feita por um pássaro na frente do pássaro não vai ter valor, porque o pássaro não vai cair na armadilha e essa armadilha ainda vai se tornar uma cilada contra os próprios caçadores, contra aqueles que pensaram que iriam derrubar algum animal, alguém com aquela armadilha, né? Então, nós não podemos ser aliados de mecanismos estatais que usam de subversão e violência para oprimir seres humanos em busca de paz mundial e hegemonia intelectual. O amor ao próximo, que ele é um mandamento nosso como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, ele não é pautado pela concordância. Entenda isso, o amor não é pautado pela concordância. Quando Jesus ele ensina, por exemplo, na parábola do bom samaritano sobre o amor ao próximo, ele usa um samaritano como exemplo para os judeus, exatamente para ensinar que o amor ao próximo ele é maior do que qualquer divergência entre os seres humanos, porque judeus não se davam com os samaritanos. Os discípulos de Jesus eles não possuem qualquer barreira com relação a amar pessoas, até porque nós não somos salvos pelo amor, e sim pela graça, por meio da fé. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, versículos 8 e 9, nos ensina isso. Então, cada um é responsável por sua própria fé, e isso influenciará na salvação individual de cada ser humano. Mas cada discípulo de Jesus é responsável por amar ao próximo, independente de quem seja o próximo. Nós não dependemos do Estado para lutar pelos direitos humanos das pessoas, porque dentro da nossa cosmovisão cristã, todos que estiverem no nosso caminho são nossos próximos. Então, nós dependemos única e exclusivamente do amor para que nós possamos lutar pelos direitos naturais e pela liberdade de todo ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, é nosso dever não se deixar submeter, não se entregar a jugos de escravidão que roubem a nossa liberdade. Gálatas 5:22 ainda diz que o Espírito Santo, que é quem sustenta essa liberdade, ele produz em nós um fruto. E o fruto desse Espírito, a sua primeira característica, é o amor. Então, nós somos sustentados pelo Espírito Santo e devemos escolher nos relacionar com Ele para que Ele produza em nós o seu fruto, e nos impulsione pelo caminho certo. Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz que para nós conseguirmos cumprir os nossos objetivos como reino de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo. Quando a gente olha para a história, nesses mesmos períodos que nós apontamos aqui, nós vemos no início do século passado, em 1906, que enquanto o mundo estava sendo marcado historicamente pelas revoluções industriais e tecnológicas, por guerras mundiais, nos Estados Unidos da América, um homem negro chamado William Seymour, ele era chamado e separado pelo Espírito Santo para uma vida de intimidade e comunhão com Deus, que marcaria as gerações posteriores. Era um momento onde o racismo e o massacre de milhares de pessoas negras, ele manchava a história dos Estados Unidos. E ali o Espírito Santo começou a promover cura e reconciliação entre brancos e negros através da oração e do poder de Deus. Do poder de Deus. Então, enquanto a ONU ela era fundada pelos países aliados vencedores da Segunda Guerra, tendo os Estados Unidos como um de seus padrinhos, na América, milhares de vidas negras eram massacradas diariamente pela Ku Klux Klan. Olha que incoerência, os Estados Unidos com uma bomba prestes a explodir internamente por conta de racismo, por conta de massacres de pessoas negras, falando de direitos humanos para o mundo. Olha que incoerência. Então, os frutos do movimento iniciado pelo Espírito Santo na vida de Seymour, desse cara lá que começou a fazer reuniões de oração, eles transformaram a sociedade americana. Foram esses movimentos que resultaram no fim do racismo, no fim desse jugo com peso racial na história dos Estados Unidos. Sabe, lá na frente, os frutos virão, eles vêm através de Martin Luther King, através de Billy Graham, e tudo isso começa com o derramar do Espírito Santo lá na Rua Azusa, na Califórnia, em 1906. Sabe, então a Guerra Fria, ela passa a conduzir o mundo, de um lado, e do outro lado o Espírito Santo está promovendo uma onda missionária. É assim que nós lutamos, é assim que nós defendemos os direitos humanos, meus queridos, porque o amor de Deus,
ele é manifestação de poder para libertar todo aquele que crê. Amém? Então, se você quer defender os direitos humanos e quer promover os direitos humanos na Terra, pregue o Evangelho. Deus abençoe vocês.